Olá, é uma alegria receber você por aqui. Está no ar o Anjos da Esperança Empreendedores, o encontro de quem acredita que empreender vai muito além dos negócios, amém? É também uma oportunidade de servir, de inspirar, de levar a esperança de Jesus a mais pessoas. E no programa de hoje tem o Anjos 360. Nós vamos conhecer a campanha especial do mês de agosto, você já sabe? A nova temporada também do Bom de Bíblia. E para te contar histórias de esperança, nós vamos conversar com Marconi Novaes. Ele empreende no ramo de energia renovável e teve a vida impactada pela Novo Tempo. História fantástica. No Momento Sebrae, um abraço para todo o pessoal do Sebrae, Paulo Sereda explica como escolher quando e com quem se tornar sócio, algo importantíssimo. E ainda hoje, no momento da palavra do dia, nós vamos à palavra do Senhor, nós vamos avaliar se nós estamos lutando contra o gigante errado. Será? Então fica com a gente, pois começa agora o Anjos da Esperança Empreendedores. Mais do que um negócio, uma missão. Que bênção ter você aqui no canal da Esperança. Me chamo Cris Magalhães, uma honra poder estar com você, gerente do projeto Anjos da Esperança e também apresentador aqui, trazendo para você boas notícias. Já tem o Anjos 360, a Tati vai trazer, olha, notícias especiais. Você viu que tem histórias de esperança, tem o Momento Sebrae, a palavra do Senhor. Fica com a gente. Um ótimo domingo para você, aonde você estiver. Cris, eu estou agora aqui em casa. Das 11 ao meio-dia eu fico arrumando as coisas, pertinho do almoço. Nosso programa é inédito, das 11 ao meio-dia. Tem reprise também das 9h30 da noite. Então, olha, já para você uma boa semana. Deus seja louvado. E é bom demais ter você aqui nesse mês de agosto, mês da doação. Olha, já a gente vai falar um pouquinho mais. Mas olha, tem frequência nova na capital do Brasil. Gente, bom demais poder sintonizar. Eu sei que lá em Brasília a gente tem lá as decisões sobre política, tanta coisa acontece lá. Mas agora, quem sintonizar 92.9 FM vai poder receber as notícias do reino, a obra, a palavra do Senhor de graça. Nos ajude a levar esperança. Já se torne um doador, faça uma doação através do nosso Pix ou no nosso WhatsApp que está aqui, ó. 12981766630. Cris, eu quero me tornar um doador. Essa rede, seja rádio, TV, web, ninguém paga para estudar o Evangelho, é tudo de graça. Olha, é um orgulho santo poder dizer que eu faço parte desse projeto Anjo da Esperança, um doador. Doe, querido. Tire um tempinho ali, nos ajude. Quero ser um anjo da esperança. E para você que já é um anjo, faça uma doação extra. Ou você que doa e parou, faça uma doação especial através do Pix, que ela vai entrar no seu cadastro automaticamente. A chave do nosso Pix é fácil, anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. Faça agora uma doação e você vai saber através da Tátila já essa notícia especial sobre a capital aí, trazendo a 92.9 FM. Então respira fundo, faça o seguinte, hein? Chama a família, aumenta o volume, porque agora, inclusive, a gente vai dar um giro mostrando Deus avançando, mostrando a obra do Senhor avançando. É o Anjos 360. Bom demais, hein? Tem nova temporada, tem Rádio Novo Tempo na capital, tem muita coisa boa. Quem vem trazer notícias pra gente é a Tátila, nossa repórter. E aí, Tátila? Tudo bem, Cris? Melhor agora com você, eu sei que você vai trazer boas notícias pra gente. Bom demais te receber aqui nesse domingo. Muito obrigada. Olá para você que acompanha aqui o Anjos Empreendedores. Realmente muita novidade, viu? Eu venho trazendo aqui para vocês no Anjo 360. Olha, nesta segunda-feira, Cris, nesta segunda-feira, dia 17 de agosto, tem nova temporada do Bom de Bíblia, com uma edição muito especial. A gente que acompanha aqui, a gente sabe que o Bom de Bíblia sempre traz assim edições especiais. Este ano nós tivemos já do Anjos da Esperança, né? Foi muito legal de acompanhar, né, Cris? E olha, esta temporada agora será em duplas. Olha, legal. E, olha só, o Bom de Bíblia já trouxe, inclusive, temporadas em duplas. Mas qual é a novidade desta também? Porque é a primeira vez que será feita com a Escola Bíblica Novo Tempo. Olha. Como é que vai ser as duplas? Estudante e instrutor. Então vai ser demais essa temporada. As perguntas e dinâmicas do programa serão baseadas em 5 revistas Esperança, O Sábado da Criação, Espírito Santo, A Cura do Pecado, Apocalipse e A Origem de Tudo. Então, realmente vai ser
algo diferenciado nessa nova temporada. Cris, vai ser realmente muito legal. E sobre essa temporada, nós vamos chamar agora aqui o apresentador do programa Bom de Bíblia, André Leite. Essa temporada do Bom de Bíblia com a Escola Bíblica vai ser diferente de tudo que a gente já teve no programa em 7 anos. Inclusive porque nós vamos usar como base das perguntas do Bom de Bíblia nessa temporada as revistas Esperança, que obviamente abordam temas bíblicos dentro ali das revistas. Então a gente vai estudar a Bíblia por meio desses guias de estudo, estas revistas que a gente quer que você aí de casa também possa pedir para ser um bom de Bíblia, assim como os participantes da Escola Bíblica. E é isso aí, gente. Temporada do Bom de Bíblia, Escola Bíblica Novo Tempo, uma temporada especial. Cris, você acha que fica mais fácil, mais difícil em dupla? Eu acho que fica fácil, porque fica fácil. não tem o tempo de pensar, não fica uma pressão em só uma pessoa. A pressão vai dividida com os dois, né? Vai dividida, e é legal porque mostra também o DNA da Novo Tempo. Pessoas estudam a Bíblia de graça, existem instrutores, né? Então, ali eu vejo até que quem ganha mesmo são as pessoas que acompanham, porque vem o DNA da Novo Tempo e como a gente trabalha aqui em processos, né? O doador, a revista vai de graça, existe um instrutor, um espaço Novo Tempo e uma alma sendo alcançada pelo Senhor. E eu tô curioso para poder ver esses instrutores e alunos trabalhando juntos. A única coisa que eu penso, às vezes pode ser fácil nesse sentido, mas às vezes a pessoa tem certeza de uma resposta, o outro tem certeza de outra resposta, pode gerar uma certa confusão. Mas vou te falar outra coisa, imagina para o estudante, se tiver em dúvida, vai ter um instrutor da Bíblia. Se errar, vai ser o instrutor. Vai ser culpa do instrutor. Olha, se o meu instrutor errou, não é culpa nem minha. Então você vai ficar a responsa mais para o instrutor, brincadeira. E é isso aí, você confere o Bom de Bíblia de segunda a quinta, às 9h30 da noite. E olha, se prepare também para este mês, porque no último final de semana de agosto, nós teremos um final de semana muito especial aqui, Cris, que é a Jornada da Saúde Emocional. E nesta edição deste ano, a temática será sobre ansiedade e é um tema muito relevante para os nossos dias. Afinal, segundo dados da OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Então, essa jornada realmente vem aí trazer realmente assim esperança, conforto para quem vive ansioso. Você confere a jornada na TV Novo Tempo e também no canal do YouTube NT Play. E são datas especiais, horários diferentes, então se atente, viu? Sexta-feira, às 8h da noite. No sábado, você confere a Jornada da Saúde Emocional às 14h e no domingo, às 7h30. E juntamente com a jornada, você confere também o lançamento de um curso especial com a instrutora bíblica Esperança também dentro dessa temática. E Cris, as pessoas podem conferir aqui pela TV, pelo canal no YouTube NT Play, mas há alguns conteúdos exclusivos que a produção da internet, né, da web ali que está produzindo esta jornada, tem alguns conteúdos exclusivos. Então, para você não perder e para ficar por dentro de tudo sobre essa jornada, faça a sua inscrição, né, para você ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Então, acesse novotempo.com/jornada. Está aparecendo para você na tela, mas eu vou repetir, novotempo.com/jornada. E olha, Cris, falar sobre a Novo Tempo é uma história, pelo menos para mim, é emocionante, sabe? A Novo Tempo, ela iniciou, na verdade, como rádio, né? A rádio, ela foi a precursora da rede. Quando a gente fala da rede Novo Tempo, nós estamos falando da TV, estamos falando da internet e, claro, também da rádio. E hoje a Novo Tempo, ela leva a esperança através, como já falei, da TV, internet e rádio. A Rádio Novo Tempo, ela continua sendo uma grande ferramenta de salvação. Cris, vou fazer um teste aqui com você, provavelmente você deve saber. Se eu não me engano, você passou também pela Rádio Novo Tempo, passei na Rádio Novo Tempo Florianópolis, trabalhei aqui na rede também, né? 1 ano e meio, mais ou menos, apresentando ali nas manhãs. E rádio está no meu DNA. Eu comecei no rádio, né? Depois fui para a TV, lá fora da Rede Novo Tempo, trabalhei em outras produtoras. Mas eu digo que a gente sai do rádio, o rádio não sai da gente. É verdade. É uma companhia diferente, muito boa. Eu sou apaixonada por rádio. Também gosto. Na faculdade também fiz bastante estágio em rádio. Eu ouvia meu pai também já passou. Você tem uma voz radiofônica, você impõe bem e tal. Você estava prestando atenção agora. Eu acho que veio de família, eu na acho verdade. que essa escola te deu boas ferramentas para a TV também. É isso aí. Então vamos lá, Cris. O que eu ia te testar. Você sabe quais são as rádios
que vai completar, ou já completaram 30 anos neste ano agora. 30 anos da rádio Da Rádio aqui. Novo Tempo, obviamente. Olha, eu acho que Espírito Santo tem ou não? Não. Inclusive, ó, eu achei que o Cris ia acertar de primeiro, porque Não. eu acho que a gente já comentou, a gente já trouxe aqui no Anjos da Esperança, na verdade. Quais as rádios que tinham? Poços de Caldas. Poços de Caldas. Já completou, na verdade, no Vamos mês lá. de junho, mas tem uma que completa, vou te dar uma dica, que completa agora em outubro. Em outubro. 30 anos. 30 anos. Paraná. No Paraná. Gente, eu tô dando muita dica Tem aqui, ó. Lá são 3 rádios no Paraná, não são? Acredito que sim. Rapaz, a rádio lá. Ó, tá trazendo Maringá. mais dica. Maringá. Eita, eu Maringá. ia dar mais uma dica, mas ele já acertou. Maringá. Maringá, Aê! Maringá. Acertou. Tem mais 3, então. Então, Curitiba. Curitiba e Era pra eu Londrina. deixar ele falar? Ah, então tudo bem. Vamos lá. Mas então são essas 3 que completam... 30 A anos. Rádio de Maringá completa 30 agora anos. 30 anos no mês de outubro. Poços de E Caldas. Poços de Caldas completou agora no mês de junho. E tem mais 3. Dentro do Paraná, sim, tem mais 2 rádios. Não, mas você não falou que são 5 rádios que completam 30 anos? Eu disse isso, eu disse 2. Bom, agora quais são as 5? Eu disse, olha, tem Ó, o outra. Cris já tá aqui, ó. Eu já estava tentando buscar outras informações, né? Mas olha, são 2, sobre então. a Rádio de Maringá, a gente vai, nós conversamos com a supervisora lá da Rádio de Maringá, Rádio Novo Tempo, Cíntia Felski. Ela fala sobre como é poder entrar na casa das pessoas através das ondas sonoras da Rádio Novo Tempo. É um privilégio e é uma alegria saber que eu posso contribuir para essa missão, sendo a voz da esperança nesse momento que a gente está passando agora. E eu fico imaginando quantas pessoas, recebem essa mensagem todos os dias, em diferentes momentos da vida delas, e assim poder fazer parte disso, desse propósito, me traz muita alegria e gratidão no coração. A Rádio Novo Tempo alcança milhares de pessoas em todo o Brasil e vai continuar alcançando ainda mais. Sabe por quê, Cris? Porque a capital brasileira também tem Rádio Novo Tempo. E em Brasília, o público em potencial será de 3 milhões de pessoas. E para isso, na verdade, para a gente conseguir atender, Cris, a esse público que agora está entrando em contato com a Rádio da Esperança, que é a Rádio Novo Tempo, nós contamos com a sua doação extra para que Revistas Esperança chegue até Brasília. E para a doação extra, você pode entrar em contato com a nossa equipe de atendimento pelo WhatsApp, o DDD é 12 98176 6630. Ou também, se você preferir, que hoje já é muito comum, né, Cris? O Pix. E o Pix é anjos@novotempo.com. Quanto que eu devo doar? É o seu coração que diz, é o seu coração que manda. Mas só para a gente dar um exemplo aqui para você. Eu só vou conseguir doar com R$20. Com R$20, você consegue ajudar a Novo Tempo a enviar até Brasília, sabe quantas revistas? Quantas revistas, Cris? 4 revistas, são 4 famílias revistas. que serão impactadas de graça, não vão pagar nada para estudar a Bíblia com a Novo Tempo. Isso mesmo. E com R$50, você consegue ajudar 10 pessoas, 10 famílias, como o Cris bem já falou. Então, assim, contamos com a sua doação extra. Eita, bora lá, obrigado. Estamos juntos. Volte mais vezes. Vou voltar. Sempre volta com boas notícias. Tátila, nossa repórter que está aqui, né? Pela segunda ou terceira semana consecutiva. Já Agora nem sei mais, já quarta, até me perdi. quantas vezes? Mas ela está aqui sempre. Obrigado, Tátila. Obrigada, Estamos Cris. juntos. Olha, é o Anjos 360. A Tátila todo domingo vai trazer aqui, com muita transparência e seriedade, como a Novo Tempo está andando com a mão de Deus e com a sua doação. Se torne um anjo da esperança. Mande uma mensagem agora para o nosso WhatsApp. Quero ser um anjo. Aqui, no 12 98176 6630. Já é um anjo. Faça uma doação extra, a mais, para a gente poder enviar revistas agora para esse público potencial de 3 milhões de pessoas sintonizadas na 92.9. Que bacana, na capital do nosso país. E obrigado a você que nos ajudou a conquistar essa rádio. Não é nada barata, uma concessão. E esse é o milagre de Deus, tá bom? Para caminhar com mais transparência, ainda já tem o Momento Sebrae, já a gente tem uma história especial de esperança, tem a palavra do dia do Senhor e o papo com o presidente. Você já parou para pensar
O que acontece nos bastidores da Novo Tempo para que a mensagem de esperança chegue a milhares de pessoas? Quantas pessoas estão trabalhando agora aqui para a luz, nos câmeras, nos nossos switches? Quantas pessoas estão envolvidas nessa missão? Será que a equipe que existe hoje é suficiente para atender tantos projetos, tantos desafios? E no Papo com o Presidente de hoje, o nosso pastor Rafael Rossi, ele vai revelar os números, curiosidades, vai mostrar como o apoio do Anjo da Esperança tem sido fundamental para o crescimento dessa missão. Acompanhe agora o Papo com o Presidente. Estamos começando mais um Papo com o Presidente. E você talvez tenha uma dúvida relacionada à quantidade de funcionários da Novo Tempo, mas depois a gente vai responder essa pergunta. Antes, eu quero saber do pastor Rafael Rossi, que já está aqui com a gente. Pastor, o senhor que esteve lá no comecinho da Novo Tempo, da rede Novo Tempo, como a gente entende ela como rede de comunicação. Quantos funcionários tinha lá nesse comecinho? Bom, Jota, é bom estar falando com você, Anjo da Esperança. A primeira vez que eu fui na Rede Novo Tempo de Comunicação, ela nem chamava assim, ela chamava Sistema Adventista de Comunicação, SISAC, e ela tinha um pouco menos de 60 funcionários. Hoje, a Novo Tempo cresceu, e cresceu muito. Claro, obviamente, pelo apoio dos Anjos da Esperança, porque a missão foi sendo entendida e compreendida cada vez mais, e a Novo Tempo hoje tem 616 funções abertas. Pastor, isso nos traz, assim, muita alegria, sem dúvida, né, em comparação com esse retrospecto do passado, mas também nos traz muitos desafios, né, porque para manter todos esses funcionários aqui no Novo Tempo, toda essa carga trabalhística aqui deve ser muito complicado, imagino. Sim, não é fácil, Jota. E um cuidado que eu tenho, e que tenho trabalhado nisso, inclusive nos últimos dias, nós estamos avaliando cada uma das nossas gerências que temos aqui no Novo Tempo, e eu tenho olhado assim com muito critério para ver se o número de vagas que nós temos é o número que nós precisamos ter exatamente, porque eu tenho que ter essa responsabilidade. Aqui no Novo Tempo, nós trabalhamos hoje com equipes enxutas, Jota. As nossas equipes, elas trabalham com muita carga de trabalho. Nessa minha avaliação, eu fui olhar exatamente isso. Será que tem pessoas ociosas aqui no Novo Tempo? Será que nós temos gente demais para fazer coisa de menos? E a conclusão que eu cheguei, Jota, foi exatamente a contrária. Eu cheguei à conclusão que nós temos hoje na Novo Tempo um quadro pequeno para as demandas que nós temos. Nós precisaríamos ter ainda mais funcionários, por incrível que pareça. Alguém pode estar olhando e falar assim, peraí, o pastor Rafael está dizendo que a Novo Tempo tem 616 posições ou 616 funcionários e ainda falta gente? Falta, Jota. Pelo tamanho do Novo Tempo, pelos sonhos que temos, por aquilo que nós queremos produzir, precisaríamos ter ainda mais gente. E por curiosidade, pastor, qual que é a gerência aqui que está abaixo ou que corresponde ao senhor que tem mais número de funcionários? Bom, a gerência que tem maior número de funcionários é a gerência da TV, que tem um pouco mais de 170 colaboradores. Agora você pode imaginar, né, o que isso representa para você que é Anjo da Esperança. A gente quer dar para você uma transparência. Esse número 617 nada mais são do que funcionários que trabalham em prol de uma única mensagem, comunicar a mensagem de Jesus Cristo para esses últimos dias, não é mesmo, pastor? Exatamente. Todo mundo aqui tem uma missão e tem um propósito claro. Nós sabemos para que a Novo Tempo existe. Não é para ser uma emissora a mais, não é para ser uma transmissora a mais, não é para ser mais um canal em rede social. Nós estamos aqui para compartilhar a esperança. E tem algo, Jota, que eu tenho dito por aí. Na Novo Tempo, nós só vamos parar quando Jesus voltar. Precisamos do seu apoio. Esses são os últimos dias dessa terra e precisamos anunciar uma mensagem clara de que Jesus está voltando. Você pode unir forças conosco. Una-se a nós, seja você também um anjo da esperança. Entre em contato conosco através do WhatsApp, 12 981 76 6630. Esse é o WhatsApp para que você se torne um anjo da esperança. Semana que vem, a gente volta com o Papo com o Presidente para esclarecer a sua pergunta. Muito obrigado ao pastor Rafael Rossi, muito obrigado, Jota. Papo com o Presidente. E é impressionante perceber, né? Por trás de cada programa, cada estudo bíblico, mensagem de esperança, existe uma equipe inteira trabalhando com o único propósito de levar Jesus a mais pessoas. E o mais importante é saber que cada anjo da esperança faz parte dessa missão. Muito obrigado a você, anjo da esperança, que acredita que a Novo Tempo é uma ferramenta de Deus. Tem lugares, apartamentos que ninguém consegue entrar, mas as pessoas sintonizam, as pessoas vão pela internet, vão no Instagram, vão no YouTube e lá vão conhecer esse Deus verdadeiro. Essa é a intenção, que eles possam esquecer o nome do pastor, do apresentador, mas que não esqueçam o nome de Deus, que se apeguem à palavra do Senhor,
Obrigado, Anjo da Esperança. E nesse mês estamos com uma rádio aí, ó, 92.9, na capital do nosso país. Público potencial de 3 milhões de pessoas. Nos ajude agora a enviar estudos bíblicos. Nós estamos recolhendo valores esse mês dos nossos doadores. Faça uma doação especial extra, você que já é um doador. Você que não é, se torne, volte, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 12 98176 6630 e que Deus abençoe a sua jornada. Agora é o seguinte, no próximo bloco tem Histórias de Esperança, uma história fantástica. A gente vai conversar aqui ao vivo com alguém que tem um coração missionário, o Marconi, né? Tirou um tempinho da sua vida para contar a sua história familiar, a sua visão desde os 14 anos, né, empreendendo. A gente vai falar com a Bahia, né, o povo da Bahia, terra da alegria. Faz o seguinte, hein? Ainda tem Momento Sebrae, ainda tem a Palavra do Dia, um breve intervalo e a gente volta já. Estamos de volta, Anjos da Esperança, empreendedores mais do que um negócio, uma missão. Esse programa vem trazer para você as notícias da Novo Tempo, um papo com o nosso presidente para trazer transparência. Temos o Sebrae trazendo instrução para quem quer empreender, já empreende há um bom tempo. Tem já uma reflexão bíblica fantástica. Será que você não está lutando com o gigante errado? Que luta você tem lutado? E agora nós temos Histórias de Esperança. Nós vamos conhecer o Marconi Novaes. Ele cresceu em um lar cristão. Ele acompanha a missão da Novo Tempo desde infância, desde pequeno. E tendo a mãe dele e o irmão como Anjo da Esperança. Então tem referência de missionários. Ele empreende, olha só, desde os 14 anos e ele ajudou a transformar um pequeno mercado em um atacadista. Então aquela visão de empreender, né? Mas após 22 anos de dedicação, uma transição. Ele encerrou o ciclo e começou a empreender no setor de energia solar. E hoje, além de empreender em uma nova área, ele celebra um equilíbrio, né, entre a vida profissional, a missão. Esse programa tem essa missão. Não é só fazer você ganhar dinheiro, mas para você ter valor na sua empresa. Não adianta você ganhar o mundo e perder a família, né? Então hoje tem mais tempo para servir a Deus. A gente vai conhecer agora a história do Marconi. Marconi que está conosco aqui na nossa TV Novo Tempo, no Anjos da Esperança Empreendedores. Marconi, seja muito bem-vindo ao Anjos da Esperança Empreendedores, para a gente poder bater um papo muito especial. Bom dia, tudo bem? Obrigado pela oportunidade aqui de poder contar um pouco a minha história, né? A minha história, ela começa cedo, né? Aos 14 anos, empreendendo no ramo da atividade de supermercado, muito trabalho, conhecimento da obra, como você falou, venho de uma família que é cristã, já estou na 3ª geração de missionários, eu posso dizer assim que missionários, graças a Deus, porque desde o período da minha avó, né, que a gente se dedica. Eu tive um período que eu não me dediquei tanto à igreja, me afastei, achei que o trabalho era mais importante, que eu só precisava trabalhar, me dedicar ao trabalho, até que eu percebi que eu estava sendo consumido pelo meu trabalho, após 22 anos que eu tenho como uma prisão em minha vida. Olha aí, ele deu aí um apanhado geral sobre a vida dele, o que ele pesou nesses 22 anos. Olha, você não pode perder aqui, né? Olha, às vezes você pode estar se encontrando nesse mesmo barco. Agora, Marconi, vamos do começo, né? Você começou então no varejo, um pequeno mercado, o seu sonho cresceu, se transformou num atacadista ali, né? Que perdurou por 22 anos. Agora, de uma forma resumida, essa primeira parte, né? Quais foram os principais desafios, os aprendizados dessa trajetória como dono de um supermercado, depois um atacadista? Como é que foi essa jornada de 22 anos? Olha, eu não posso dizer que eu não aprendi muita coisa, porque eu aprendi bastante, né? Eu não tinha a teoria, eu tinha a prática e não tinha margens para erro. Porque você começa com um pré-adolescente de 14 anos tomando conta de um comércio. A minha mãe, nós morávamos numa cidade pequena do interior que não tinha muita oportunidade de emprego. Nós estávamos crescendo, tanto eu como meu irmão. E um belo dia eu cheguei do colégio e ela disse que ia montar um pequeno comércio na garagem de casa. Aí eu pensei, como assim um pequeno comércio e tal? Eu fiquei confuso, né, no início e não queria porque eu já via ali uma forma de me prender aquilo ali, né?
e pela idade que eu estava, eu não queria aquele tipo de atividade para mim. Mas como eu não tinha muitas opções e eu precisava trabalhar, né? E eu sempre fui um jovem muito interesseiro também, assim, esforçado, eu corria atrás. Eu tinha uma veia do empreendedorismo, né? Então ela se ausentou, ela começou esse pequeno comércio junto comigo, né? Me ensinando ali. E ela teve uma oportunidade, ela se tornou secretária municipal de educação do município e ela precisou se ausentar. E quando ela voltou um ano depois, eu havia transformado o pequeno comércio e tinha recursos para fazer ampliações. Olha esse E assim menino seguiu, empreendedor, né? hein? Olha, a volta ali e aquela visão, né? Lá em Quixabeira, na Bahia, aquele mercadinho, então, num atacadista. Agora, um outro ponto importante, Marconi, falar para a gente, depois de tantos anos dedicados ao atacado, onde você teve uma escola, não como você falou da teoria, você aprendeu fazendo e a margem de erro. Se você errasse, você arrebentava com o teu ganha-pão. Então, às vezes, essa dificuldade te coloca numa linha muito tênue, onde você tem que, né, balançar muito, né, pesar muito, porque comprar e vender parece fácil, mas existe toda a questão tributária, a logística, enfim, né? E o Marconi precisou tomar uma decisão difícil, encerrar algo que ele começou lá atrás, atividades desse empreendimento. E como recomeçar depois de 22 anos para um segmento completamente diferente, a energia solar. Então conta pra gente, por que você decidiu investir nessa nova área, né? Quanto tempo você está nela? E esse olhar daquele menino lá, né, de 14 anos, depois com 36, olhando para esse setor, o que você viu? Só investimento, só tendência, viu família, viu reino? Como é que funciona? Na verdade, o que fez eu olhar para essa outra área foi o próprio varejo e atacado. A necessidade do varejo e do atacado de ter uma fonte de energia me fez estudar o ramo. Com o meu ponto de visão, com o meu ponto de vista de empreendedor, eu sempre fiquei atento a possibilidades, né? Então, pela minha própria necessidade, eu comecei a estudar o campo. Quando eu estudei o campo, eu vi que era um campo promissor, um campo que apresentava grandes oportunidades. Uma das oportunidades que eu vi não foi só a parte financeira. Eu percebi que eu teria uma agenda mais tranquila, tanto em questão familiar, principalmente com Deus, porque eu já me autoavaliava que não havia tempo para as coisas de Deus, eu não me dedicava às coisas de Deus, eu não conseguia ter um estudo diário da Bíblia, tudo era levado pela rotina do supermercado, porque é muito puxada, né? Ela começa cedo e termina cedo. Por muitas vezes e dias eu tive que adentrar madrugadas, né? E dormir tarde da noite fazendo altos cálculos, como você diz. Tem toda a questão da logística de compra e venda, tributação e etc. Então eu vi ali uma oportunidade de migrar para um campo mais estável, que pudesse me dar uma estabilidade mais rápido e que me desse um tempo maior de descanso. Olha, você está vendo aí em casa a consciência do Marconi? Esse é o DNA desse programa, trazer para você. Empreender no reino é isso, é cuidar da família também. E ouvindo você agora, Marconi, eu só pude pensar nas milhares de outras pessoas que passaram ou estão passando pelo que você viveu. Uma transição de carreira. Já que você tem muito conhecimento de causa, eu queria que você compartilhasse a sua avaliação sobre a importância também de adquirir conhecimento prévio sobre a futura área de atuação, porque agora o pessoal pode se emocionar, não é isso que eu quero, e dar com a cara em um muro e acabar falindo. Então, assim, você não é um aventureiro, você estava vendo, estudando, prototipando. Então, para quem quer fazer uma transição de carreira buscando justamente isso, mais tempo de qualidade em casa, mais tempo com Deus, ajustando as prioridades. Foi de um dia para o outro, como que é essa parte de poder dar esse passo com mais firmeza? Não foi de um dia para o outro, não pode ser de um dia para o outro, né? É Deus na frente primeiramente, porque quando você aumenta sua comunhão com Deus e você começa a buscar respostas de Deus, você percebe que nada é feito por você. Então, Ele vai te abrir os olhos, Ele vai te dar sabedoria, né? Te mostrar como buscar. Porém, o empreendedor ele tem que entender que ele precisa estudar aquele campo, aquela área, os fatores de risco. Eu passei, em média, 1 ano e meio estudando o campo, né? Eu fiz cursos técnicos na área porque eu pensava o seguinte, já que eu vou fazer uma prestação de serviço, eu tenho que entender daquele serviço. Porque no campo de energia solar, eu tenho várias outras equipes que prestam serviços para mim. Porém, eu conheço a operação do início ao fim.
qualquer coisa que der errado, der problema, eu consigo resolver, eu não preciso esperar pelos meus terceirizados. Isso passa para mim uma estabilidade para que a empresa tenha mais possibilidades de dar certo ao longo do tempo. Você que está em casa aí, você viu? Não é uma fé burra, né? Dá um passo. Deus te dá sabedoria. Para você que chegou agora, estamos aqui no Anjo da Esperança Empreendedores, estamos conversando com o Marconi, ele que inclusive é um Anjo da Esperança Empreendedor, começou a carreira no ramo de supermercado, mas recentemente ele teve uma virada na carreira dele. Hoje ele é proprietário de uma empresa especializada na instalação, também manutenção de placas solares. E o Marconi está contando essa trajetória aqui, onde a mão de Deus se apresenta. Marconi, o que mais mudou na tua vida pessoal a ter feito essa mudança de carreira? A gente falou agora de como você era, de como você fez. Eu imagino que você conquistou mais tempo com a família. O que você está colhendo, além dos resultados? Você está trabalhando com energia, algo que realmente, né, o futuro já é um presente, já está tudo certo. Mas também o que você colheu de frutos em casa, no teu relacionamento? Conta rapidamente para a gente esses frutos que você colheu. Na minha casa, assim, mudou tudo. Assim, eu não sou casado, né? Eu tenho 34 anos, não sou casado ainda, né? Hoje eu moro um pouco com meus pais, um pouco sozinho, né? Aí eu tenho um irmão, um sobrinho que acabou de nascer. Só que eu já posso sentir, assim, os frutos da liberdade, né? Hoje eu tenho uma vida totalmente leve, né? Light. Eu tenho uma agenda folgada. Eu almoço nas horas corretas, eu janto nas horas corretas, porque eu não tinha sequer a oportunidade de jantar e almoçar nos horários devidos. Isso não era um privilégio meu. Isso era, como é que eu posso dizer? Era fruto do acaso acontecer nas horas corretas. Então, assim, hoje eu sou assíduo em cultos, hoje eu consigo ter uma devoção, hoje eu consigo ir para a igreja. Hoje eu consigo ter, como é que eu posso dizer, uma vida normal, que eu não classificava como uma vida normal a minha vida. Olha aí, né? Você está vendo em casa, almoçar no tempo correto, poder frequentar a igreja de maneira mais tranquila, né? E agora que você já contou para a gente um pouco da sua vida profissional, né? Eu quero conhecer um pouquinho do Marconi missionário. Marconi, que você é um Anjo da Esperança Empreendedor. Há poucos dias você recebeu uma ligação aqui da nossa casa, do Anjo da Esperança, das produtoras, a Cecília. E quando ela perguntou sobre a sua história, você disse que fazia doações esporádicas aqui para Novo Tempo. Marconi, deixa eu te assegurar que essas suas doações que você doou, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, elas foram e são muito importantes para o trabalho missionário da Novo Tempo, que as pessoas aqui estudam a Bíblia de graça. De graça porque pessoas são tocadas. Mas o que minha produção também me contou é que você vai cadastrar aí o seu CNPJ, o nosso projeto, e vai começar agora a doar regularmente. É isso mesmo, amigo? Conta por que você tomou essa decisão aí. Exatamente. Na verdade, né, após esse período de transição, aconteceu muitas coisas na minha vida, né? Eu relatei para ela que a gente trabalhou por 22 anos no ramo do atacado e varejo, quando eu fiz essa transição de ramo comercial, né, de negócio. Porém, enfim, eu ainda continuei à frente de mais 3 empresas da minha família, né? E que Deus abençoou ricamente, eu posso dizer, né? A gente já tem aí 1 ano de mudança de atividades, né, na forma de trabalhar. E as bênçãos, conforme eu trabalhei para Deus na obra, na missão, Deus foi trabalhando para mim. Eu costumo dizer que eu provei, né, de algumas passagens da Bíblia, eu recebi enquanto dormi, né? E assim já estava no meu projeto missionário, né, ajudar a obra e usar os recursos que Deus está disponibilizando para mim. Os recursos que Deus disponibiliza para mim, eu sei que não é só para uso da minha pessoa, entendeu? Eu entendi que nós temos uma missão e nós estamos aqui para evangelizar. Amém. Marconi, que bênção ver você de uma forma tão natural. A audiência do Novo Tempo ela é muito grande nesse momento, nesse domingo, seja na reprise ou pela manhã. Milhares de pessoas assim também querem saber como fazer o mesmo que você fez. Elas querem se tornar um anjo da esperança para que possam investir no reino. Marconi, abre o teu coração, o pessoal que está em casa agora, e convide o pessoal que está vendo também se tornar um anjo da esperança, porque é um anjo convidando um outro anjo aí para poder embarcar nesse projeto missionário. Eu quero convidar vocês que ainda não são anjos da esperança, que possam doar, porque muitas vezes
a parte física pode nos limitar, mas a gente pode fazer muito com a pouca doação. Deus tem abençoado todos para que nós possamos abençoar outras pessoas com conhecimento da palavra. Então, muitas vezes eu não posso ir até a casa de 2, 3 pessoas, mas a pequena doação que eu faço pode alcançar milhares de pessoas. Seja um anjo da esperança você também. Marcone Novaes, nosso anjo da esperança empreendedor de Quixabeira, na Bahia, terra da alegria. Meu querido, muito obrigado por compartilhar um pedaço da sua vida. Mande um abraço aí, né, para a sobrinha, para a irmã, para a família toda. Manda para sua mamãe, todo mundo da família. Que Deus continue te abençoando nesse novo negócio. Obrigado. Sabe que a gente vai cuidar de cada centavo aqui para ser investido no reino de Deus e que Deus continue abençoando a tua vida, viu, Marcone? Um grande abraço. Amém. Obrigado. Fica com Deus, querido. Estou te esperando aqui uma visita aqui na Novo Tempo. Venha visitar para a gente desabraçar aqui pessoalmente e ver o investimento que você tem feito na obra do Senhor. Combinado? Combinado. Agosto eu estou por aí em São Paulo. Então dê um pulinho aqui para me abraçar. Fale com a produção que a gente já marca na agenda. Quero te receber lá para a gente poder te dar um abraço pessoalmente. Combinado? Combinado. Tamo junto. Um abraço. Fica com Deus. Obrigado. Queridos, a gente enche, né, o coração aqui de alegria de ver a obra de Deus. Rapaz, empreendedor desde os 14 anos, faz a diferença na vida, fez uma transição de carreira. Anjo da Esperança empreendedor, missionário, vai ter tempo agora até de achar uma varoa, né? Tá aí, ó, coração aberto do Marcone. Deus seja louvado. Vamos fazer o seguinte, vamos para um breve intervalo. Já tem o Momento Sebrae. É o nosso S aqui do empreendedorismo no Brasil, trazendo mais um tema fantástico para você. Ainda hoje tem a palavra do dia. Será que você está lutando com o inimigo errado, querido? A palavra de Deus tem um recado para você. Faz o seguinte, é um breve intervalo, 2 minutinhos, e a gente volta já. Estamos de volta, Anjos da Esperança Empreendedores, agora com o Momento Sebrae, com um tema importante, como escolher um sócio, quais são os critérios. Tudo isso e muito mais você confere agora. Olá, você que está acompanhando a nossa programação. Meu nome é Paulo Sereda, sou gerente regional do Sebrae para a região de São José dos Campos. Nós estamos no Momento Sebrae. A pergunta de hoje é muito importante e interessante. Como é que eu faço para escolher o meu sócio ou a minha sócia? A gente ouve falar muito que é melhor não ter sócios, que sociedade não dá certo, que isso não funciona. Tem a sua razão, mas não é uma verdade absoluta. Até porque alguns negócios, como por exemplo panificação, é fundamental que você tenha mais alguém te acompanhando. À medida que uma panificadora, uma padaria, ela trabalha de domingo a domingo, com uma jornada muitas vezes extensa, indo às vezes ali das 7 da manhã, das 6 da manhã até as 10 da noite, em alguns locais 24 horas por dia, com um negócio bastante complexo. Enfrentar isso sozinho é muito difícil. Então, como é que eu faço para poder escolher um sócio? Olha, atenção nesse processo de escolha. As expectativas devem estar alinhadas. Uma conversa franca entre você, o seu futuro sócio ou sócia, ou sócios que você venha a ter, é fundamental, onde cada um pretende chegar com a empresa que vocês estão constituindo. E qual é a expectativa que cada um tem a respeito de cada outro sócio? Expectativas, quando nós falamos de onde nós queremos chegar com essa empresa, vão desde quanto que nós queremos ter de prolabore ou de renda mensal distribuído entre os sócios, ou o quanto que nós queremos que essa empresa cresça. Todos aqui têm a mesma diretriz, a mesma ideia, que essa empresa venha a ter centenas de funcionários, ou nós estamos aqui empreendendo e queremos que isso fique ainda pequeno para que seja um negócio mais familiar. Não existe nem certo, nem errado, nem bom, nem ruim. O que existe é você ir ao encontro daquilo que você espera, do que você está criando. O que eu quero e quais são as divisões de tarefa que nós pretendemos ter
entre os sócios. O que cada um vai fazer? Qual é a responsabilidade que cada um dos sócios tem? Estão todos confortáveis com essa distribuição de tarefa? É sempre interessante buscar o consenso. Quando alguém tem que abrir mão ou passa por uma votação, a ideia da derrota é algo que pode comprometer no futuro o relacionamento entre os sócios. Então, estão todos confortáveis? Há consenso naquilo que nós estamos propondo? Se não houver consenso, talvez seja uma boa ideia que você não entre nessa sociedade que você está pretendendo ter. Algumas pessoas, eles procuram sócios porque têm alguma insegurança no momento de empreender. Se é só por insegurança, isso não é uma boa ideia. Procure capacitar-se, desenvolver o seu potencial empreendedor. Acesse o nosso portal, procure informações a respeito do Empretec, que é um seminário que desenvolve empreendedorismo, que é muito interessante e muito importante para você. E se você tem dúvidas a respeito do que nós estamos falando, o WhatsApp da produção. Mande a sua dúvida, mande a sua sugestão, mande o seu questionamento, que a produção vai trabalhar, vai tratar disso e, se for o caso, o Sebrae está à sua disposição para responder. Momento Sebrae. Paulo Sereda, mais uma vez, muito obrigado. É uma bênção ter o Sebrae aqui como um doador de tempo e de conhecimento. Conheça um pouquinho mais sobre o Sebrae em sebrae.com.br. Tem vários materiais de graça, é uma bênção. E também temos uma playlist lá no nosso YouTube. Tem muitos materiais lá, Anjos da Esperança. Você vai lá e se inscreve no YouTube. Tem todos os materiais do Anjos, entrevistas, tem o Chá com Esperança e também tem o Momento Sebrae. Tá bom? Um agradecimento a você, mais do que especial. Falando em mais do que especial, quero agradecer a você com as suas doações que nos deu a possibilidade de ter mais uma rádio agora na nossa capital do Brasil. Verdade, a 92.9 FM, com um público potencial de 3 milhões de pessoas. E nesse mês, nós estamos pedindo com todo carinho para você que já é um anjo da esperança fazer uma doação a mais. Nós queremos agora enviar estudos bíblicos para todas as pessoas que vão bater na porta da Rádio Novo Tempo. O nosso Pix é fácil, anjos@novotempo.com. Faça uma doação extra. Você que ainda não é um anjo, faça uma doação. Você pode se tornar um anjo mandando uma mensagem para a gente, para o nosso WhatsApp. 12981766630. Quero ser um anjo. E amanhã nossa equipe vai entrar em contato com você, o WhatsApp está aqui. Para você que quer voltar a ser um anjo também, 12 é o DDD 981766630. Vamos levar o Evangelho, a capital lá tem tanta questão política, tantas decisões, mas agora vai ter a voz da esperança com mensagens para a família, sobre Apocalipse, a Bíblia vai ser entregue para o povo de Brasília, amém? Vamos para um breve intervalo e uma pergunta, será que você não está brigando com o gigante errado na sua vida? Cris, como assim? Às vezes a gente tem que trazer para a consciência, a Bíblia tem essa missão e nós vamos à Bíblia depois do intervalo, não sai daí. E a gente volta já. Estamos de volta para o nosso último bloco do Anjos da Esperança Empreendedores. E agora eu quero convidar você aí de casa para o momento mais precioso, mais importante do nosso encontro. Seja você onde estiver. Você está em casa agora? Está com a família, está descansando, está no domingo trabalhando, está na internet, assistindo o programa pela primeira vez. Agora nós vamos abrir a Palavra de Deus, a nossa fonte aqui da Novo Tempo. A Bíblia, ela tem uma capacidade extraordinária. Ela não está mostrando só os acontecimentos do passado. Vou ver coisa velha, não. Ela revela o que está acontecendo dentro da gente. E o tema de hoje é uma pergunta. Uma pergunta que talvez explique algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, a tua luta. Sabe qual é o título? Você está lutando contra o gigante errado? É uma pergunta. Então respira fundo, pega a sua Bíblia, porque está começando a palavra do dia. A Deus toda a honra e toda a glória, que Ele nos ilumine. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no seu aplicativo, pega na estante. 1 Samuel, capítulo 17. A história é bem conhecida, tão conhecida que às vezes nos deixamos até
sem perceber alguns detalhes importantes, né? Todo mundo lembra de Davi e Golias, todo mundo lembra da pedra, todo mundo lembra da funda, né? Do gigante caindo. Mas tem uma coisa que muita gente não percebe. Golias não foi o primeiro gigante que Davi enfrentou naquele dia. Na verdade, naquele dia, quando Davi chegou ao campo de batalha, o primeiro gigante não tinha 3 metros de altura, tinha um nome. Você lembra? Se chamava Eliabe. Quem era Eliabe? O próprio irmão de casa. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 17, 28. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens e ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? Você veja o que acontece. Davi chega para levar comida para os irmãos e acaba encontrando uma batalha. Ele ouviu Golias desafiando o Deus de Israel e ele ficou indignado com aquilo. Mas antes de lutar contra o gigante do vale, ele precisou enfrentar o gigante da crítica. Eliabe olhou para Davi e disse: o que você está fazendo aqui? Né? Parece que o irmão mais velho é seu moleque. Eu conheço a tua presunção. Vamos parafrasear, né? Em outras palavras ele falou: você não é capaz aqui, ó. O que você está falando? Você não tem experiência. Você nem devia estar aqui. E eu pergunto para você, quantas pessoas ouvem isso todo dia? Você ouve isso? Talvez o pessoal chegue e coloque o dedo na tua cara e fale: você não consegue. Você não tem condições, você não é bom o suficiente, você não vai dar certo. O que você está fazendo aqui? Presta atenção nisso. Se Davi tivesse parado para brigar com Eliabe, ele nunca teria chegado a Golias. Se ele tivesse gastado a sua energia discutindo com quem o criticava, ele não ia ter forças para enfrentar o verdadeiro inimigo. E aqui está uma lição poderosa. Quem perde tempo lutando contra pessoas, chega cansado nas batalhas que realmente importam. Mas a história continua. Depois de Eliabe veio o quê? Veio Saul. Saul disse lá em 1 Samuel 17, 33, não poderás ir contra este filisteu. Você percebeu de novo, outra voz aqui, ó, no ouvido dele, outra crítica, outra barreira. E agora não é o irmão. Nós estamos falando do rei. Quantas vezes a vida é assim com a gente? Você tem um sonho, você tem uma missão na igreja, você tem um chamado do Senhor e sempre aparece alguém dizendo que você não consegue. Mas o mais importante, o que mais me impressiona em Davi, não é a coragem, é o foco. Ele não perde tempo tentando provar nada para Eliabe. Ele não fica discutindo com Saul, foco. Ele não fica alimentando ofensas, foco. Ele tem os olhos no propósito de Deus, porque Davi entendeu uma coisa. O problema não era o que as pessoas pensavam dele, querido. O problema era o que Golias estava fazendo contra o povo de Deus, isso era muito maior. E agora deixa eu te trazer isso para a nossa vida. Talvez você tenha entrado nesse programa agora achando que o seu gigante é uma pessoa, que é um colega de trabalho, que é um parente, um ex-amigo, alguém que falou mal de você, alguém que te injustiçou, alguém que te magoou. Mas será que esse gigante é o verdadeiro gigante? Ou você está gastando energia com a batalha errada? Ah, meu querido, o diabo adora quando você troca a batalha do propósito pela batalha do ego. Ah, o que vão pensar de mim? Olha o que estão falando, a minha boca, a minha pessoa está na boca dos outros. E quando você está tentando vencer uma discussão, Satanás está vencendo a guerra. Agora, quando você está preocupado em ter razão, rapaz, ele está tentando roubar o que de você? Não, eu tenho razão, ele está roubando a tua paz. Porque quando você é injustiçado, nem dorme direito. Agora, quando você está lutando contra as pessoas, o que ele está fazendo? Ele está atacando a comunhão de você com Deus. Você viu as estratégias? A Bíblia diz em Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Não é contra a gente, não é contra pessoas, não é contra o vizinho, não é contra o colega, não é contra o familiar. Existe um conflito maior acontecendo. É uma batalha espiritual. E muita gente está perdendo essa guerra porque está distraído. Porque eu estou brigando, o que falaram de mim? Deixa rolar. O corredor está falando, você não tem um foco? Outra, o lado humano vai balançar. Tem um momento que você vai ficar bravo, tem um momento que você
E aí essa guerra contra a carne que Paulo fala. Mas eu digo para você que talvez o teu gigante não é uma pessoa. Talvez o teu gigante possa ser o teu orgulho. A pessoa pode estar errada, você pode estar sendo injustiçado, mas você tem uma comunhão com Deus. E outra, perdoa. Talvez você está com ansiedade, talvez com a vaidade, talvez você tenha até um pecado escondido, a distância de Deus, a ausência de comunhão. Talvez o gigante não esteja fora. Ah, mas a culpa é da igreja. Ah, mas tem fofoca na igreja. Cuide em você, quem entra por homens, sai por homens. Você está ali por Deus. Qual é o foco? O foco é uma batalha aqui interior com o Pai. E os gigantes interiores, eles costumam ser mais perigosos que os exteriores. Eu gosto de uma coisa em Davi. Quando ele chega diante de Golias, ele não fala sobre ele. Ele não diz assim, ó, eu sou forte, eu sou capaz, eu sou melhor para provar para os outros. Não, ele diz lá em 1 Samuel 17:45, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A vitória de Davi não estava na pedra, não estava na funda, estava no Deus que ele representava. Quando você sabe qual lado você está, você para de se preocupar em quem está contra você na carne. Davi não venceu porque o gigante era pequeno. Davi venceu porque Deus era maior. E o mesmo Deus que estava no vale, lá com ele, está com você hoje, amém? Eu quero terminar deixando uma pergunta para você refletir, vem comigo aqui. Ei, o Espírito Santo está balançando você? É essa palavra aqui, ó. Não sou eu. Eu sou muito pequeno. Qual é o gigante que você precisa enfrentar depois que a palavra está abrindo tua mente? E o mais importante, será que você não está gastando energia com Eliabes enquanto Golias continua de pé? Será que você não está lutando contra a pessoa errada, contra o problema errado, contra a batalha errada? Então, olha, Cris, eu não sei. Eu agora estou perdido. Calma. Sabe quem é o Senhor do conhecimento? Peça a Deus. Pai, me dá discernimento, Pai. Eu estou sendo perseguido, as coisas estão difíceis. Mas, Pai, faz o seguinte, me eleva. Deixa eu enxergar, deixa eu te encontrar e ter um propósito. Peça a Deus sabedoria para identificar o verdadeiro inimigo. Quando você para de lutar as batalhas erradas, você encontra forças para vencer as batalhas certas. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Pai, não é fácil viver nesse mundo aqui de pecado. A nossa carne, o nosso eu, o eu dos outros, os Eliabes que querem botar o dedo num propósito santo, mas Senhor, nos quebra. Não para ter raiva de Eliabe, não para ter raiva de Saul. Pai, se o Senhor nos chamou, o Senhor vai nos colocar no tempo certo. Mas, Pai, que comece em nós, que nós possamos ir para as reuniões da igreja, para as reuniões da família. Pai, tem tanto assunto, o pessoal quebra, né? A bancada aí, discutindo com política, nos dá o reino de Deus que abra a nossa mente, nos coloca o espírito pacificador, nos coloca um propósito, com força e fé para atravessar o vale olhando para Ti, Senhor. É o que te pedimos no sagrado nome de Cristo Jesus, Pai. Amém? Amém, meu querido? Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu oro por você, você ora por mim, Deus age por nós. Espero você no próximo domingo. Que Deus abençoe a sua vida. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Um abraço. Tchau, tchau.